Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sou a professora Roberta e vamos trabalhar hoje mais um tema sobre lei de execução penal. Eu estou bem animada, espero que vocês também estejam. Na última aula nós falamos sobre 3 exames e hoje nós vamos revisar sobre esses exames, porque nós vamos dar continuidade e falarmos da assistência do preso. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma live. Um dia de muito calor. Nada melhor do que um copo de água bem gelado, né? Enquanto todos se ajeitam, enquanto todos entrem, vamos dar início? Vamos fazer uma revisãozinha? Boa noite, Luciana. Boa noite, Aline. Boa noite, Antônio. Muito bom ter vocês aqui. Dar aula com vocês online faz um diferencial muito grande para mim, porque a reação faz com que a gente se empolgue mais, né? O professor solitário, ele tem somente o recurso pedagógico, mas quando você tem aluno online acompanhando, você dá o seu melhor. Então eu gosto muito da aula online, tá? Então vamos revisar? Nós falamos sobre 3 exames na aula passada. Exames esses que vão desempenhar total diferença na individualização da pena e na hora de levar o condenado à progressão de regime. Até o condenado à medida de segurança vai ter uma possibilidade de mudar o cumprimento da medida de segurança. Na medida que ele for evoluindo no tratamento, esse incapaz vai ter direito de, ao invés de ficar internado, ir para casa e comparecer ao hospital psiquiátrico somente para o tratamento. Então, o objetivo da LEP é ressocializar o preso, é ressocializar o internado. Inclusive, quando estamos dizendo alguém que é incapaz e que está em um hospital psiquiátrico para tratamento psiquiátrico. Então, o incapaz, ao ser encaminhado para medida de segurança em um hospital psiquiátrico, ele vai ter a chance de experimentar mais tranquilidade na execução daquela medida de segurança. À medida que ele for avançando no tratamento, ele vai ter a opção de ser transferido apenas para o tratamento farmacológico e psiquiátrico. Então, ele vai para casa e ele tem a chance de ficar no ambiente familiar e procurar o hospital somente para as suas medicações e tratamentos psiquiatras, tá bom? Então, muito bem. Esses exames, incluindo o exame criminológico, eles serão feitos justamente para melhor desempenho da função. A pena tem 2 funções e um objetivo. A pena busca retribuir o mal causado pelo autor do crime, levando ele a se afastar da sociedade, da família e levá-lo a um lugar onde ele não possa sair. O nome disso é caráter retributivo. É onde eu vou dar a ele o mal causado e é justamente afastá-lo da sociedade. E a pena também tem uma medida preventiva. Ela pune como prevenção para que o outro veja para que ele possa desistir daquela conduta criminosa. Então, quando você vê alguém sendo punido, levando a execução da pena, você acredita no estado punitivo. Então, punir alguém para o Estado é prevenir novos delitos. E por último, como objetivo da pena, é ressocializar o condenado. Então, eu preciso ter medidas mais favoráveis para que ele possa progredir o retorno em comunidade. Eu não posso progredir por salto. Eu posso regredir por salto, passar do aberto para o fechado,
Mas eu não posso sair do fechado e ir para o aberto por um salto. Ok? Então eu preciso da progressão, eu preciso estabelecer medidas mais flexíveis para que ele esteja preparado ao ambiente exterior, preparando a sociedade para recebê-lo e ele também dentro de um leque de objetivos, planejamento, hierarquia e subordinação. Então ele vai ser preparado para voltar o retorno à sociedade. E isso de forma progressiva. Tá bom? E nós temos o exame, foi o último exame que nós vimos, que é o exame em DNA. Nós faremos uma coleta do material genético do condenado e esse material genético vai ficar no banco de dados do Estado, sendo acessado na instauração de um inquérito e por solicitação do juiz. Então vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Todo condenado por crimes dolosos, com violência grave e crimes hediondos, todos os condenados por esses dois crimes deverão entregar seu material genético. Ok? Eles são obrigados a entregar o seu material genético. Essa lei é nova, trouxe muita polêmica e ela, apesar da polêmica, ela está sendo utilizada. Mas a pessoa pode não recusar, ela pode se recusar. Se ela se recusar, até então não tinha uma punição. Agora, com o pacote anticrime, nós criamos uma punição severa para aquele que se recusa a entregar o material genético. Qual é a punição para aquele que se recusa a entregar material genético? Falta grave. Então, a falta grave será caracterizada na recusa do condenado em entregar o seu material genético. E essa recusa, caracterizada pela falta grave, vai tirá-lo muitos benefícios, dos quais ele vai pensar duas vezes antes de recusar a entregar seu material genético. Então, quem já estava no sistema foi obrigado a entregar e todo novo condenado é obrigado a entregar, tá? Então, para que serve esse DNA? Nós vamos utilizá-lo para cruzar DNA encontrado nos locais de crime, dando a entender que não seria necessário fazer uma investigação, onde só basta acessar o banco de dados daqueles que já estiveram presos, pressupondo que aquele que é cometedor de crimes sempre volta a delinquir, tá bom? Então essa pessoa que está no sistema terá seus dados genéticos conciliados com todo o material genético encontrado na cena do crime. E a lei exige 2 requisitos para acessar esse banco de dados. Não é qualquer pessoa, não é qualquer momento. Nós temos requisitos para acessar esse banco de dados. Primeiro requisito: eu preciso de um inquérito policial instaurado pela autoridade policial, que é o senhor delegado. E eu preciso da autorização do juiz. Então, 2 requisitos para acessar o banco de dados dos condenados por crimes violentos, dolosos, violência grave ou crimes hediondos. Então, essas pessoas terão, primeiramente, seu material genético conciliado para que, em caso de total compatibilidade, eu não terei nem a necessidade de investigar acerca da autoria daquele crime. Então, é um progresso, é uma economia de tempo e de dinheiro, mas há muitas críticas sobre esse assunto. Nós vamos aguardar
o Supremo Tribunal Federal decidir sobre isso. Ele é o guardião da Constituição. Ele é quem vai dizer se essa lei é ou não inconstitucional. Professora, por que essa lei é considerada inconstitucional? Porque ela fere um princípio constitucional. O princípio da não autoincriminação. Na Constituição Federal estabelece que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, essa nova lei traz um desrespeito ao princípio constitucional. Nos resta aguardar que o Supremo Tribunal Federal nos oriente acerca da legalidade dessa lei, da constitucionalidade dessa lei. Então, nos próximos meses, nós teremos o final dessa novela. Professora, enquanto isso, enquanto o Supremo Tribunal Federal não dá resposta sobre a constitucionalidade do exame em DNA, professora, caiu na prova, o que eu faço? A lei está em vigor. Enquanto o Supremo Tribunal Federal não se posicionar, ela está em vigor. O condenado é obrigado a fornecer seu material genético e ele, ao recusar entregar o seu material genético, ele cometerá falta grave e perderá vários benefícios que para ele não compensam. Tá bom? Então, para a sua prova, vale o que está na lei. Não há nenhum segredo para a sua prova. O que está na lei vale e você precisa marcar que esse exame é legal. Legal porque está previsto em lei, mas nós não sabemos se ele é constitucional. Vamos aguardar, tá bom? Nós vimos também na última aula sobre assistência. Lembram? Nós trabalhamos a assistência ao condenado. Essa assistência é estabelecida em razão do princípio da ressocialização. Dentro do princípio da ressocialização, eu tenho vários institutos. Dentre eles está a assistência dada ao preso, ao internado e ao egresso. Então, qual a forma que o Estado utiliza de promover ressocialização? Vamos lá. Progressão de regime, direito ao trabalho, aprender uma profissão, direito ao estudo, livramento condicional, que é quando o réu vai para casa mais cedo, e a assistência. Ah, professora, mas isso é um apadrinhamento? Não é. Segundo a lei, um condenado que tem assistência do Estado, ele tem mais chance de ressocializar, ir para casa mais cedo, estudar, ter uma profissão e não voltar a cometer crimes. E isso geraria duas consequências práticas para a sociedade. Segurança pessoal, essas pessoas não estariam cometendo crimes, estariam desempenhando a função social do trabalho, e elas não retornariam ao sistema penitenciário, já que é caro manter um preso no estabelecimento prisional. Eu não sei se você sabe, mas um preso custa mais caro do que um estudante universitário. Sério. Um preso estadual, atualmente, custa de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês. Um preso estadual. Que esses presos comuns. Mas existem os crimes federais, existem as penitenciárias federais. Lá é tudo de segurança máxima. O esquema lá é adequado aos crimes, é adequado às pessoas que cometem aqueles crimes. Esse preso mensalmente fica em torno de 3 a 5 mil reais por mês. Então nós, como pagadores de impostos, nós temos que pensar 2 vezes em desejar cadeia para o réu. Nós temos que criar e torcer por medidas ressocializadoras.
Porque as medidas ressocializadoras ficariam mais baratas e elas seriam efetivas, tirando aquela pessoa do meio da delinquência, levando ela para a família, restaurando os laços familiares. Você viu, Aline? Fica mais caro do que um universitário. Então, quanto menos preso tivermos, mais dinheiro vai sobrar para a educação no Brasil. Ou outras áreas, né? Quanto mais dinheiro tivermos para investir, nós teremos penitenciárias com melhor recursos. E um lugar que dá ao preso e condenado a sua dignidade, propicia para que ele venha a sair de lá com a sensação de querer dar continuidade àquele ciclo de assistência. Tá bom? Então, nós temos que investir logisticamente em estruturas que possam abrigá-lo e que possam levá-lo a executar a pena dentro da sua dignidade. Abrindo parêntese, coisas que estão muito longe da realidade. Nós temos celas que cabem 8 com 80. E isso não colabora em nada a ressocialização. Então, não é apadrinhamento. É estabelecer um modo eficiente de executar a pena para que ele possa sair com um trabalho depois de ter estudado, aprendendo um ofício e não voltar a delinquir. Tá bom, pessoal? Então, na sua prova, tendo redação, você não pode estabelecer critérios negativos no uso da assistência pelo Estado ao condenado, já que ele é um meio de ressocialização. E você, como policial penal, está lá para garantir que isso seja efetivado. Porque na ausência disso, eles sabem dos seus direitos e correrão atrás por eles. A maioria dos motins realizados são em razão disso. Em razão de desligamento e descontinuidade de serviços que são mínimos e que eles conhecem e sabem que tem na lei de execução penal. Então, nós temos aí motins, destruição de celas. Outro dia eu vi uma presa que pôs fogo em um colchão e ela foi morta ali naquele momento, porque ela pegou fogo junto com o colchão. A comida tem que ser balanceada, tem que ter nutricionista, tem que ter refeições padrão, comida suficiente. A própria LEP estabelece que a alimentação tem que ser suficiente. A LEP não fala alimentação, ela fala alimentação suficiente. Então, se a pessoa tem uma constituição corporal maior do que a outra, dá-se a entender que ela vai ter mais itens de refeição. No sistema, a gente percebe que ela realmente tem acesso à repetição na hora dos lanches. De outro modo, existem pessoas que têm pouca alimentação. Então, há um equilíbrio na hora do final. Tá bom? Ok, exatamente. Isso mesmo, Franklin. Imagina você que está no SUS aguardando um atendimento e na fila tem um policial penal acompanhado de seus 2 colegas policiais penais fazendo a custódia de um preso. E aí você vê ele dando preferência para aquele preso e a comunidade fica chateada. Não é um privilégio, é uma preferência. Não é um privilégio, é uma prioridade. Quanto menos tempo ele ficar naquele recinto, menos inseguro vai ficar aquele grupo de pessoas ali. E, de fato, menos insegurança eu vou passar para aquelas pessoas. Afinal de contas, nós estamos diante de pessoas condenadas. Então, se elas estão aguardando atendimento, vamos dar prioridade. Já que ali o ambiente ficaria hostil na presença daquelas pessoas. Tanto dos policiais penais que fazem a custódia, quanto da própria presença do preso, que pode gerar uniformizado, gerar uma hostilidade naquele lugar. Tá bom? Então, muito bem. Nós vimos, então, o que é essa assistência e para que ela serve. Então, vamos lá para o texto da lei. Quais são as pessoas que têm direito à assistência?
preso, internado e o egresso. Então, o preso provisório e o definitivo, o internado, que é aquele que está cumprindo medida de segurança no hospital psiquiátrico, e o egresso. Ah, professora, o que é esse egresso? Egresso é aquele condenado que está saindo do estabelecimento prisional e ele precisa de apoio do Estado para recomeçar. Que absurdo! Um jovem não tem apoio para iniciar sua carreira. O jovem tem outras políticas públicas, porque a política pública do Estado é dar assistência para que ele venha recomeçar. Recomeçar com o apoio do assistente social, que é aquela pessoa concursada para isso, e como atribuição ela tem o auxílio do retorno do réu condenado ao seu meio familiar e a vaga estabelecida de emprego nas empresas cidadãs. Nós falamos das empresas cidadãs. É mais ou menos assim. Uma empresa se registra na política pública empresa cidadã e ela se compromete a receber presos do sistema penitenciário e, em troca disso, ela vai receber incentivos fiscais. Nós temos aí descontos e perdões de impostos em torno de 30%. Para essa empresa compensa, porque ela está resolvendo dois problemas. Para a empresa que se registra no Programa Social Empresa Cidadã, ela está tendo dois benefícios, investindo em dois benefícios. Primeiro, a diminuição dos impostos, que são altos para as empresas. E segundo, ela vai cuidar da segurança pessoal das pessoas, já que aquele possível reincidente é alguém que está ganhando um posto de trabalho e, naturalmente, não irá cometer novos crimes. Então, esse empresário está cuidando de dois assuntos de um mesmo modo, tá bom? Então, muito bem. Então, a assistência, ela se dá para essas três pessoas e ela pode ser dividida em 5 assistências. Assistência saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Então, são 5 assistências que nós vamos trabalhar todas hoje, sem pressa, porque o mais importante é que nós aprendamos, tá? Não adianta correr. Nós precisamos ter a qualidade do estudo. Com o calor, eu tenho necessidade de tomar água, tá bom? Para evitar, né, uma perda da voz. Então, nosso material foi disponibilizado para vocês e é um material autoexplicativo. Quem tem dificuldade de aprender lei, com esse material, vai aprender lei brincando. Vai até perguntar, poxa, por que eu não fiz direito? Não é bem assim. O nosso material, ele é confeccionado para qualquer tipo de aluno, tá bom? É um aluno que tem conhecimento em direito, é um aluno que não tem conhecimento em direito e é um aluno que mal sabe ler. Nós temos esses 3 tipos de aprovação, tá? Na hora da lista de aprovação, eu tenho esses 3 tipos de aluno lá dentro. O mais importante é que todos são nomeados. Então, é um material democrático que atinge todas as pessoas. O ideal é que você assista a aula acompanhando o material ou que você faça isso antes e anote aquilo que você não entendeu ou aquilo que você não viu no material, tá? Essa é a dica de como ter uma aula ao vivo de eficiência e de resultados. Tá bom, pessoal? Tá tudo bem por aí? Então, qual é o objetivo da assistência? Prevenir o crime e orientar o retorno do condenado à convivência em sociedade. Esses são os 2 objetivos
da assistência: prevenir o crime e orientar o retorno daquele condenado à sociedade. Muito bem, então são 5 assistências: material, saúde, social, religiosa e jurídica. 5. Nós vamos estudar todas agora. Vamos começar com a assistência material. Tá no grupo. Postei no grupo na última aula e tornei postar o material hoje. Todo dia das aulas, nós postamos o material para ajudar vocês na hora de acompanhar a live. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar então com a assistência material. Essa assistência material, ela vai se resumir a roupa para vestir, comida para comer, tá? E nós vamos também fornecer lugar para dormir. Tá bom? Fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Isso é a assistência material. Olha só, essa assistência material e todas as outras 4, resumindo, as 5 assistências, elas são feitas e dadas dentro do estabelecimento prisional. Tá bom? Professora, existe chance de levar para fora essas assistências? Sim. Sim. Existe. Essa assistência material é o caso mais clássico. Imagina, o condenado está saindo depois de 30 anos preso. Agora 40, né? Com a nova lei, ele vai ficar preso por até 40 anos. Depois de 40 anos, ele nem sabe como está a família dele. Ele não tem emprego. Ele não sabe, a família dele já tem outra família. Isto é, se a família dele já não tiver falecido. Então, o que o sistema vai fazer? Vai dar a ele um lugar para ele dormir, alimentação e fornecer roupa para que ele possa procurar emprego. Então, a assistente social, ela vai entrar em contato com as empresas cidadãs no intuito de conseguir um posto de trabalho para esse preso. Se conseguir, ele já sai do sistema com a carteira assinada. No primeiro dia, ele já vai lá e já inicia o seu novo trabalho. Mas se não tiver um posto de trabalho naquele momento, o que vai acontecer com esse preso? Ele vai ter 2 meses de alimentação, vestuário e lugar para dormir. Albergue, né? Normalmente é em albergue. Lugares de assistência social do município que vai acolher essas pessoas em situação de rua. Porque um preso que sai do sistema penitenciário, que não tem para onde ir, é um preso em situação de rua. Então, eu tenho como exemplo o albergue. Então, o que vai acontecer? Ele vai sair, junto com o assistente social, ele vai buscar trabalho durante 2 meses. Tá? Sim, o preso provisório tem sim. A assistência é dada a todos os presos. Por exemplo, no sistema penitenciário provisório, o preso está em cadeia. A roupa que fornece é o Estado, a alimentação que fornece é o Estado. O lugar para dormir, a luz, o banho, o sabonete é o Estado, tá bom? Então, o preso provisório também tem assistência do Estado. Ok. Então, durante esses 2 meses, o preso, com auxílio da assistente social, vai procurar um posto de trabalho. Ele não encontra. Se a assistente social assinar um termo de que ele procurou e não achou, eu posso prorrogar esses 2 meses por mais 2 meses. Tá, anota aí.
A assistência material terá duração de 2 meses ao egresso. A assistência material terá duração de 2 meses para aquele que está saindo do estabelecimento. E se a assistente social assinar um termo de que ele procurou e não encontrou, que eu não sei como ela vai conseguir fazer isso, nós vamos prorrogar a assistência material externa para esse preso que ainda não achou emprego. Então, a lei fala que vestuário, alimentação, instalações higiênicas pode durar até 4 meses. Basta que a assistente social prorrogue através do seu próprio termo. Tá bom? Então, muito bem. Então, no sistema convencional, ele preso, ele vai usar desse benefício enquanto durar a pena. Tanto provisório, quanto internado, quanto definitivo. Eu só vou estender de forma externa ao egresso durante 2 meses, prorrogáveis por mais 2, se por termo a assistente social confirmar que ele mesmo tentando encontrar emprego não conseguiu. Após os 4 meses e ele não conseguiu emprego, ele perde assistência material. Ele vai ter que ficar onde ele puder ficar, comer e vestir o que ele tiver. Tá bom? Então vamos continuar. Agora nós vamos falar da assistência à saúde. A assistência à saúde, ela vai ser preventiva. Nossa, um dente do preso dói e nós já corremos lá para o dentista. Vamos lá. A assistência à saúde do preso, ela é preventiva. Ela busca evitar um quadro maior. Ela busca evitar um quadro complexo de uma doença que possa gerar gastos para o Estado. Então, veja bem. Se o preso deu afta na boca, se eu levar aquele preso imediatamente para atendimento médico, descobrir que é uma doença grave e tratar, o tratamento vai ficar de forma acessível ao Estado. Diferente quando eu não trato e ele desenvolve um câncer na boca e o Estado precisa tratar o câncer desse condenado. Então, a opção de trazer saúde ao condenado é evitar doenças complexas. Então, ele tem caráter preventivo e curativo. Então, se der afta na boca, eu vou saber o que de fato tem esse preso. E se a doença já tiver tomado conta, se alojado do réu, nós vamos fazer o tratamento curativo. Então, qual é o intuito da assistência à saúde? Curativo e preventivo. Tá? Isso cai na sua prova. Então, eu não vou ter uma preocupação só de curar a doença. Eu vou ter uma preocupação de prevenir também. Então, a mulher fará exame Papa Nicolau, o homem vai ter direito a fazer exame de próstata, a mulher vai poder fazer exame de mama, porque a prevenção custa mais barato do que a cura. Então, guarda isso para sua prova. Aí eu te pergunto, se o estabelecimento prisional não estiver aparelhado para atender aquela pessoa na necessidade dela, o que eu vou fazer? O preso começou a ter convulsões. No local só tem uma enfermeira e ela assume que ela não consegue lidar com aquela situação. O máximo que ela poderia fazer é acalmá-lo. E ela relata que aquele quadro é grave. O que eu vou fazer? Eu vou esperar o preso morrer? Eu vou tomar providência? Eu peço autorização para o diretor do estabelecimento. Não pode sair sem autorização do diretor. Se ele não autorizar, a saída é perigosa. O que ocorrer com o preso fora e os policiais penais que fizeram essa custódia estarão numa situação de desrespeito à lei. E esse desrespeito pode gerar até a demissão do servidor.
Então, se o preso deu convulsão, ali não tem meios suficientes para prestar o auxílio que ele necessita. Eu vou levar para outro lugar que possa recebê-lo adequadamente. Se ele for uma pessoa com poucos recursos financeiros, vai ser uma pessoa que vai ser encaminhada para o SUS. Mas se é alguém com bons recursos financeiros e está preso, ele vai usar o seu cartão, né? Esses documentos ficam no estabelecimento prisional. A assistente social tem acesso a esses documentos que ficam lá com ela. Então, esse preso, se tiver uma situação financeira favorável, ele vai ser encaminhado para um sistema privado de saúde. A questão da sua prova é você saber que o diretor precisa autorizar. Se você esquecer e falar que não precisa, está errado e você vai perder a chance de ser aprovado por causa de uma questão. Então, por favor, não esqueça. Tá bom? Como vai ficar a situação da mulher presa? A mulher presa, ela vai ter direito ao pré-natal. Ela vai ter direito, enquanto mulher, ela vai ter acesso a exames totalmente que envolvem o fato dela ser mulher. Então, ela terá a assistência à saúde próprio destinado a mulheres. E em caso de gravidez, ela terá total pré-natal. E ela vai ter acompanhamento pós-parto. E ela vai estender essa assistência à saúde ao filho recém-nascido. Então, vamos lá para a pergunta de prova? Eu gosto das perguntas de prova. O bebê pode ficar no estabelecimento prisional para amamentação durante 6 meses. Após os 6 meses, ele é encaminhado para a família da condenada, da presa, ou levado à adoção. Tá? Família substituta. O que faremos com o bebê enquanto ele estiver nesses 6 meses no estabelecimento prisional? Eu vou estender a ele o mesmo direito à saúde. Ele vai ter todos os exames, todo o atendimento. Se ele precisar de um atendimento externo, nós vamos levá-lo também, dentro desses 6 meses, tá bom? Após os 6 meses, eu vou colocá-lo na própria família da condenada ou numa família substituta e vai cessar o direito à mãe de ter o acesso ao filho, tá bom? Essa é a assistência à saúde, muito simples, mas que pode cair na sua prova. 2 coisas que podem cair. A primeira coisa é: o diretor precisa autorizar para prestar assistência médica fora do estabelecimento prisional? Sim. A presa, estando grávida, tem direito a exames próprios? Sim. O filho da presa, até os 6 meses, tem direito? Sim. Inclusive se ela for presa provisória. Tá bom? Sim, Aline. O bebê tem o direito de ficar amamentando durante 6 meses. Tá? Então, durante os 6 meses, esse bebê vai ter todo o acesso à saúde igualzinho à mãe. O bebê vai para a família ou família substituta e a mãe continua com assistência à saúde completa, tendo exames dentro da realidade da mulher. Como exemplo, o exame de mama. O Papa Nicolau, que o recomendava que seja feito 6 em 6 meses. Bom, etc, né? Vamos agora para a assistência jurídica. Essa assistência jurídica sofreu mudanças profundas agora em 2015. E tudo que é novo, a banca adora explorar. Então, eu quero chamar sua atenção para uma coisa que é muito importante.
Qual é o órgão responsável para prestar assistência jurídica ao preso? Defensoria Pública. É a Defensoria Pública que vai prestar assistência jurídica ao preso e ao egresso e ao internado. Preso provisório, preso definitivo. Então, o que vamos fazer? A lei trouxe a exigência. Deixa eu ver o que a Nazaré está perguntando. Por ela estar presa, ela perde o filho, caso a família dela não queira? Perde. Perde, Nazaré? Perde sim. Se a família não quiser, essa criança vai ser encaminhada a uma família substituta. Tá? Ok. Então, vamos lá. Essa assistência jurídica exigiu, essa mudança, né, na assistência jurídica, exigiu que dentro dos estabelecimentos tivessem um núcleo da Defensoria Pública. Só assim para dar efetiva assistência ao preso. Porque como é que o preso vai buscar a Defensoria Pública estando preso? Não tem nexo essa informação. Então, a lei veio em 2015 e exigiu que existisse um núcleo da Defensoria Pública em todos os estabelecimentos prisionais. Para quê? Para efetivar a assistência jurídica. Porque o condenado estando preso, ele não consegue sair. Ele não pega a bolsa e fala, eu vou ali no meu defensor. É só dentro do estabelecimento que ele agenda uma consulta e ali ele tem todo o aconselhamento e a confecção de suas peças processuais. Então, desde 2015, é obrigatório que os estabelecimentos prisionais tenham o núcleo da Defensoria Pública. Então, lá na penitenciária, na zona rural, né, de Valadares, lá tem um núcleo núcleo da Defensoria Pública. A lei não ficou só nisso. A lei exigiu que esse núcleo também fosse feito fora do estabelecimento prisional. Para quê, professora? Para o egresso. Mas é muita ajuda para o egresso, professora? Não é. O Estado está pensando em não ter que pôr a mão no bolso. Eu vou te explicar por quê. Olha só. Um preso que perde o prazo de recurso e volta para o sistema penitenciário, ele fica caro para o sistema e é um preso que de volta, ele pode ter grande chance de voltar a cometer crimes, já que o ambiente não é favorável. Então, se eu monto um núcleo especializado em atendimento ao egresso, essa pessoa vai ter seus prazos cumpridos e ela não vai voltar ao sistema, senão se ela cometer novos crimes. Então, investir em núcleos de defensoria pública fora do sistema prisional ao egresso é manter os prazos cumpridos para esses presos, coisas que ele possa usar para sua própria defesa e evitar com que ele volte para o sistema penitenciário. Tá bom? Então, a lei exige um núcleo dentro do estabelecimento prisional e um núcleo fora. Então, se você for à Defensoria Pública, aqui na cidade de Governador Valadares, lá tem que ter um núcleo, uma sala, um defensor separado, destacado, exclusivamente para atender os egressos. Tá? Ou a família dos egressos. Então, vamos dizer que a mãe ou a esposa procure para correr atrás de direitos de um preso que pode estar doente numa cama de hospital. Então, se estende ao egresso e sua família. Isso é muito importante que você saiba, tá? Extremamente importante. Muito bem. Então, vamos lá. Tá tudo certo, então? Ótimo, vamos caminhar. Qualquer dúvida vocês perguntam, tá? Nós já estamos finalizando já. Assistência educacional. Nós também tivemos mudanças muito importantes na assistência educacional.
Essa assistência educacional houve mudança no sentido de proporcionar um ensino médio para o preso. Antes era assim. Antes o Estado era obrigado a fornecer o primeiro grau para o preso. E até hoje o primeiro grau para o preso é obrigatório. Tá bom? O preso no estabelecimento prisional que não tiver o primeiro grau, ele é obrigado a cursar. Ele é obrigado a cursar. Tá bom? E agora, com a mudança, nós tivemos a inclusão da possibilidade do fornecimento do ensino médio no estabelecimento prisional. E parcerias público-privadas no sentido de colocar polos de universidades dentro dos estabelecimentos prisionais. Professora, isso é apadrinhamento. Não é apadrinhamento. O preso estudando, ele tem chance de ressocializar. E essa ressocialização vai fazer com que ele saia de lá com um curso superior ou com ensino médio. E essa pessoa tem grandes chances de melhorar sua condição social e financeira. Tá bom, pessoal? Então, é obrigatório para o Estado oferecer o primeiro grau e é obrigatório para o preso frequentar o primeiro grau. Com a mudança da lei, em 2015, nós tivemos a opção do Estado poder oferecer o segundo grau. Tá bom? E também o ensino superior. E claro, não esquecendo dos ensinos técnicos profissionalizantes. Aí vem a pergunta, professora, quem paga esses estudos para o preso? Os estudos de primeiro grau e segundo grau são custeados pelo Estado. Tá bom? São custeados pelo próprio Estado. E esses cursos de nível superior, caso ele opte por fazer, já que há perdão da pena a cada 12 horas estudadas e ele sai de lá com uma profissão, coisa que ele não teve a opção ou não quis quando ele estava livre, né, com sua liberdade de ir e vir, esses estudos serão custeados, serão pagos pelo fundo penitenciário. Então esse dinheiro vem do próprio sistema penitenciário e ele vai ser usado para a ressocialização do preso. Então esse dinheiro dos estudos não é um dinheiro público. Ele vem da própria execução da pena, das multas, do trabalho do preso. O preso, quando trabalha, ele tem parte da sua remuneração tirada justamente para custear esses gastos dele no sistema. Ele fica com uma parte do dinheiro e esse dinheiro não vai para a mão dele. Esse dinheiro vai para a caderneta de poupança que ele saca ao final do cumprimento da pena. Nem a família dele pode sacar. Se ele vier a óbito, a família vai ganhar um alvará para sacar, mas ele só vai sacar depois que ele cumprir a pena. Ele ganha um alvará, vai direto ao banco e saca esse dinheiro. A assistente social que cuida de tudo. Isso mesmo, o pecúlio. A gente fala pecúlio é a natureza da caderneta de poupança. Pecúlio é tudo que você só pode sacar daqui a um termo. Tá? Pecúlio é o tipo da caderneta. Pecúlio não seria um nome. Mas a gente acaba falando pecúlio e não deixa de estar certo. Tá bom? Então nós teremos uma condição especial para a mulher. Exatamente. Foi isso mesmo, Lu. Leiam, por favor, o que a Lu escreveu. Eu acredito que eu falei isso aí também. Eu não sei se você está falando ou você está afirmando, Lu. Mas eu disse, eu não sei se ficou claro, que o primeiro grau é obrigatório, mas o ensino médio não é.
Ele será implementado e oferecido pelo Estado e só vai cursar quem quiser. Assim como o profissionalizante e o de curso superior. Então, o Estado ele vai fazer convênio com essas entidades, públicas ou particulares, no intuito de instalarem escolas para cursos especializados. E esse custeio vai vir desse fundo penitenciário, tá bom? Não vai vir dos cofres públicos. E lá vai ter que ter uma biblioteca. Essa biblioteca que vai ter os livros instrutivos, recreativos e didáticos, para que o preso possa ter acesso a esses livros, porque a leitura de livros também dá perdão da pena. Tá bom? Ok. E agora nós vamos falar da assistência social. Eu não vou correr, tá? Se não der tempo terminar a assistência, na próxima aula eu termino. Amanhã é o professor Douglas que vai entrar para dar aula para vocês. Se eu não conseguir terminar a assistência hoje, eu não vou correr, porque nós estamos estudando para aprender. Eu achei interessante, no sábado que eu dei aula sobre princípios do direito penal, o Instagram autorizou eu gravar 1h30. Eu fiquei surpresa, eu nem me dei conta. Depois que eu fui passar para o YouTube, que eu vi como estava pesado. Inclusive, eu não consegui passar para o YouTube. Não consegui. Eu consegui. Nossas aulas também estão no YouTube, tá? Eu tô tendo a chance de salvar. Agora eu aprendi. Eu baixo e compartilho. Aí eu tô colocando no YouTube para ficar mais fácil você acessar. Então, quem sabe eles dão 1h30 pra gente. Eu não sei qual o critério que eles usam. Mas sábado eles me deram 1h30 de aula. Eu achei muito bom, porque eu vi com vocês todos os princípios do direito penal. Então hoje, sem pressa, agora, nós vamos falar da assistência social. A assistência social, ela é feita pelo profissional da assistência social. Esse profissional concursado, que se compromete em auxiliar o preso na sua execução da pena e auxiliá-lo no retorno à sociedade. Então, qual é a finalidade da assistência social? Amparar o preso enquanto está preso e preparar esse preso para o retorno à sociedade. Tá bom? Então, o que esse assistente social vai fazer? Vamos falar? Ela vai colher todos os resultados dos exames, dos diagnósticos, ela que vai colher para colocar na sua pasta. Na sua não, né? Você não está preso, na pasta do preso. Coletando esses exames e colocando na pasta, esse preso vai poder fazer pedidos, solicitar pedidos e ter os seus pedidos atendidos. Então ela vai ser responsável, o assistente social vai ser responsável por organizar essa pasta. Por exemplo, o preso fez a solicitação de progressão de regime, ir para um regime menos severo. Só através dessas pastas, desses exames, desses diagnósticos, que o preso vai poder fazer isso. Então ela vai ser responsável por essa organização dos testes. E ela vai relatar também tudo que ocorrer de problema com o preso. O preso, ele pode solicitar audiência com o diretor. Mas você imagina na penitenciária, 1.200 presos. Isso é o que a gente sabe. Como 1.200 presos vai conseguir falar com o diretor? É impossível. Então, ele vai procurar o assistente social ou a assistente e pedir para que ela encaminhe os pedidos para o diretor. Então, ela vai coletar todos os pedidos de maneira organizada, vai encaminhar para a direção. É claro que a direção vai ter uma equipe. Essa equipe vai viabilizar caso essa pessoa tenha direito ao pedido solicitado. Então, o preso, lá nos direitos, ele tem uma audiência com o diretor. Mas esses pedidos normais, esses pedidos do dia a dia, serão encaminhados para assistente social. Tá? Ele vai fazer por escrito. Por quê por escrito? Para que seja formal. Ele vai pedir recibo e ele vai cobrar a resposta, já que foi por escrito.
E ela vai acompanhar também as respostas para as permissões de saída. Existe a saída de Natal, a saída para o Dia dos Pais, Dia das Mães, a saída para a Semana Santa, a saída para várias coisas. Essa pessoa vai ter sua pasta, né, toda organizada, com os exames e diagnósticos, e se ela não conseguir, a assistente social vai verificar por quê. Ao verificar o motivo da negação da saída temporária, ela vai viabilizar, auxiliar esse preso a conseguir efetivar o que falta para que ele possa sair do sistema. Tá bom, pessoal? Então, muito bem. Ainda dentro da assistência, esse profissional ele vai ser responsável pela recreação do preso. Nós vamos entender que esse preso vai ter direito a jogos educativos, né? A futebol. Ele vai poder desempenhar atividades físicas no sistema. Ele vai poder assistir jogos de futebol. Então, quem vai cuidar dessas recreações é a assistente social. É ela que vai classificar o que pode ser visto, os livros que podem ser comprados, as doações de livros feito aos estabelecimentos prisionais, ela vai verificar a indicação classificatória. Então, ela é responsável pela recreação do preso. E ela vai, ao final da pena, orientar esse condenado em tudo que ele precisa para facilitar o seu retorno, inclusive documentos. Vamos imaginar. Esse preso nunca fez carteira de trabalho. Ele está lá preso, ficou preso 15 anos. Ao final dos 12 anos, vamos dizer que ele teve 3 anos de remissão de pena por ter trabalhado, estudado. Ao final dos 12 anos, essa assistente social conseguiu um posto de trabalho para ele de forma imediata. E ele não tem carteira de trabalho. Como é que esse preso vai pegar um ônibus para ir fazer? Quem vai providenciar esses documentos é a assistente social, tá? Por exemplo, ele está trabalhando e sofre um acidente. Ele tem direito a um acidente de trabalho. O preso não vai acessar o site do INSS. O condenado não pode ir lá pessoalmente. É ela que vai fazer esses pedidos formalizados para benefício dos próprios condenados. Ela vai ser, na prática, a madrinha e o padrinho dos condenados, tá? E ela também vai orientar, além do preso, a família e a vítima. Professora, assistente social também está para a vítima? Sim. Ela pode avisar a vítima da liberação desse preso. Ela pode entrar em contato com a vítima, ver se a vítima precisa de alguma coisa, porque um dos objetivos da pena é reparar o dano causado à vítima. Então, ela serve tanto ao condenado quanto à vítima. Tá bom? Então, vai ficar faltando pra gente a assistência religiosa e o egresso. Eu não vou correr. Eu só vou falar um pouquinho da assistência religiosa, porque dá tempo. O egresso fica para outra aula. Eu tenho 1 minuto. O Instagram está me dando 1 minuto para finalizar. Eu consigo finalizar tudo, incluindo assistência religiosa. Não vou conseguir. Tudo que marca tempo para mim, eu fico ansiosa e não consigo. Eu já fui mais habilidosa. Hoje, se marcar tempo comigo, eu fico ansiosa. Então, o cronômetro está correndo, eu não consigo nem mais pensar. Tá bom? Então, olha só, esse material foi feito com carinho para você, para facilitar seus sonhos, porque eu não sei quem precisou morrer para que você viva seus sonhos. Eu só tenho de dizer que você tem obrigação de também morrer pelos seus sonhos, porque quem morreu escolheu morrer, e você não. Você precisa morrer porque o sonho é seu. Vamos estudar e correr atrás. Vamos precisar de pessoas aprovadas, e esses aprovados serão vocês, tá bom? Então, beijo à professora Roberta e vamos fazer o simulado, tá? Deus abençoe.